Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta com você, hoje de volta literalmente falando, né? Depois de mais de 10 dias no estaleiro, mas graças a Deus já recuperado, 99,9%, estamos aqui para dar sequência ao nosso trabalho aqui na TV O Impacto. E há muito tempo, viu, Gleilson? Tinha vontade de trazer aqui para contar a sua história, aquele nosso quadro que traz aqui os grandes nomes da comunicação, de todas as áreas, né? Músicos, cantores, enfim. E eu queria trazer aqui o colega lá da Rádio Guarani, radialista que desde 93 está aqui em Santarém, mas ele é natural de Alenquer. Para a gente conversar um pouco, contar a história dele, é um dos grandes narradores que a região conta no momento e tem uma história bonita para contar. Por isso, nós ficamos felizes em recebê-lo aqui, viu, Wander? Fique à vontade. A TV O Impacto agradece que você aceitou o convite para estar aqui conosco. Mas antes de começar a conversa com ele, acompanhe essa mensagem. A Prefeitura de Santarém está cuidando muito bem da educação. Somente este ano estão sendo investidos mais de 60 milhões de reais. São 9 creches novas e reconstruídas, 11 quadras esportivas cobertas em escolas municipais e milhares de carteiras e equipamentos escolares para melhorar a qualidade do ensino. Cuidando da educação, a gente constrói o futuro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Pois bem, então vamos conversar aqui com o Wander Luiz, não é o amigão da galera? É o amigão da galera. Bem-vindo à TV Impacto. Eu que agradeço muito a vocês aí, Oswaldo, que há muitos anos, inclusive, eu conheço o Oswaldo, e até quando ele narrava jogo também aqui em Santarém, teve um tempo até que ele fez uma entrevista com o Zico, que veio do Rio de Janeiro aqui para Santarém, e eu estava ouvindo isso lá em Alenquer. Lá na cidade de Alenquer eu ouvia os grandes narradores aqui de Santarém, e o Oswaldo sempre também fazia grandes entrevistas até, na época, na Rádio Rural, né? Bem, Wander, eu sempre trago aqui os colegas, já vários estiveram aqui conosco, contando a sua trajetória no meio de comunicação, né? Nos meios de comunicação, no meio da comunicação. E você é um narrador que, além de ser um narrador, também na área do rádio, você atua como diretor do departamento comercial. É uma pessoa que é dinâmica e Santarém agradece pelos serviços que você presta aí. Mas a pergunta que eu começo é isso. Como foi para começar? Você é natural de Alenquer. Né? Isso. E aí começou o embrião da sua trajetória, na sua carreira foi Alenquer. Exatamente. Mesmo sem ter rádio. Não tinha rádio na época lá na cidade de Alenquer, não tinha rádio. Não tinha emissora de rádio, não. Isso, portanto, eu narrava jogo. Inclusive, o meu pai, ele tinha o Clube do Remo lá na cidade de Alenquer. Ele era sócio do Clube do Remo em Belém, mas ele tinha o Clube do Remo. E foi um jogo que, com o irmão dele também, o meu tio Sebastião, que foi num caminhão lá pro interior. E lá, quando estava jogando o time do Clube do Remo com o time do interior, eu até fiquei sentado também lá. E aí, fiquei narrando o jogo, né? Aí todo mundo olhando do meu lado, e desde essa época, então, comecei a narrar jogo. E eu narrava jogo nos campos lá, até no estádio também, mas não tinha rádio. E até outra empresa aqui de Santarém que me convidou para também ser repórter correspondente, e até narrava jogo também, na época que era a Rádio Tropical, né? Inclusive você trabalhou também lá na Rádio Tropical. Sim. Pois é. E aí me convidaram, portanto, para narrar os jogos lá na cidade de Alenquer, porque lá o Aningal e Internacional, os grandes times que tinha lá na cidade de Alenquer, hoje, depois dessa grande pandemia, está voltando aí o time do Aningal. O Internacional, infelizmente, o grande presidente, ele faleceu, mas ainda está tentando voltar o time do Internacional, mas tem os clássicos lá na cidade de Alenquer, que é realmente aí o time do Aningal com o Internacional. E aí eu vim me convidaram aqui em Santarém, na rádio Ponta Negra, na época, inclusive também foi o Carlos Silva, que hoje que é vereador, e eu vim para Santarém e continuei lá na Rádio Tropical. Não parei na Rádio Tropical, fui para a Rádio Ponta Negra e fiquei quase 10 anos na Rádio Ponta Negra, e me convidaram para a Rádio Rural, aí fui para a Rádio Rural e foi 10 anos lá também como narrador no departamento comercial, que hoje eu tenho muitos empresários que fazem propaganda com a gente lá na Rádio Guarani FM. Tenho mais de 50 empresários, e inclusive na rádio e na televisão, porque hoje a Guarani FM está bem, a TV também
em HD também, e nós temos um monte de clientes, e eu tenho vários clientes, e faço também as narrações, e faço também as reportagens na TV, no BG, e faço também no Guarani Repórter, às 7 horas da manhã, às 16 horas e às 17 horas. Agora, Wander, como foi influenciado por quem? Você, quando começou, despertou aquela vontade de narrar os jogos lá na beira do campo e tal, não tinha uma emissora de rádio para você trabalhar, mas você ouvia com certeza transmissões de rádios, de emissoras de fora. Sim, você sim. teve influência de quem? Há muitos, inclusive até os narradores aqui de Santarém, que eu ouvia muito, né? E o Marco Luiz também, na época eu ouvia muito o Marco Luiz. O outro lá da Rádio Rural também eu ouvia muito. E até você também eu ouvia muito. E até o DJ Carlão, que ele é da Rádio Guarani FM. E aí eu ouvia muito o DJ Carlão, que eu ficava muito lá na cidade de Alenquer. A outra emissora também eu ouvia, mas nas transmissões dos jogos, aqui em Santarém, São Raimundo, São Francisco, que eram os grandes clássicos aqui em Santarém. E eu não era torcedor do São Raimundo nem do São Francisco, porque eu morava na cidade de Alenquer. Mas quando eu vim para Santarém, aqui em 93, quando foi em 94, numa decisão do campeonato, aí me chamaram lá. Escolhe qual é o time que tu vai ser torcedor. Aí eu disse, até pro meu amigo que narra, está também trabalhando comigo, e eu até falei para ele, quem for campeão, eu vou ser o torcedor. Aí foi o São Raimundo que foi campeão, eu sou o torcedor do São Raimundo. Você sabe que antigamente era muito difícil, aí normalmente o narrador, o próprio repórter esportivo, ele escondia, ele não dizia de que clube a qual clube ele torcia, né? Uhum. Porque era aquela história da imparcialidade para ser meio. E eu me lembro que quando eu narrava jogo, eu vibrava tanto com o time que ganhava. Porque, é claro, você está narrando um jogo. Vamos citar agora, tá? São Francisco e São Raimundo, uma decisão no campeonato, eu estou narrando o jogo. Terminou o jogo, São Raimundo é campeão. Eu tenho que vibrar com o time que ganhou. Por quê? Porque 100% da torcida do time que ganhou fica com rádio ligado, querendo, acompanhando até o final. O time que perdeu, o torcedor fica com raiva e desliga o rádio. Então você tem que vibrar, né, com o time que ganhou, porque aquela audiência está ali. Exatamente. Então, hoje não. Hoje em dia todo mundo já diz que aquele time torce, inclusive no Brasil todo aí. Mas, Wander, você se lembra de algum, por exemplo, na sua história, no Campeonato Santareno, assim, algum jogo que foi assim, muito emocionante, que você lembra, que marcou? Vários aqui em Santarém, inclusive, que eu narrei. O jogo que veio Botafogo aqui, que foi com o São Raimundo, que inclusive foi o que o São Raimundo estava no Campeonato Brasileiro da Série B, da série D, aliás, que foi da Série D, e depois foi para a Copa do Brasil, o time do São Raimundo, que até o time do Botafogo veio aqui, né? E perdeu. E perdeu também, pois é. Mas estava lotado o estádio, inclusive com o time que estava aqui, que era do Botafogo, e até os narradores que vieram lá do Rio de Janeiro, e eu também conversando com eles e tal. E aí um dos narradores, eu até falei, olha só, a torcida do São Raimundo que está lotada aqui, o narrador disse, não, aqui é do Botafogo. Aí quando o São Raimundo entrou, todo mundo aplaudindo, aí quando o Botafogo entrou, todo mundo caladinho. Aí o cara ficou realmente, nossa, é do São Raimundo, do São Raimundo, torcedor do São Raimundo. E vários até narradores de fora, né, até de Belém do Pará, esse que morava lá em Belém do Pará, uma vez que eu trabalhava na Ponta Negra, até ele me disse que você tem que melhorar isso aqui, melhorar isso aqui, melhorar isso aqui e tal. E assim, hoje eu acho que a minha narração melhorou muito, muitos anos, que eu narro o jogo aqui em Santarém desde 1993, e aí hoje eu narro na Rádio Guarani FM desde 2012, né, que quando me convidaram para lá, queriam que eu narrasse jogo somente 3 meses, que era o Campeonato Paraense, 3 meses, 4 meses, eu disse não, tem que ser anual. Porque nós temos o Campeonato Paraense, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e até a Copa do Mundo. Então tem o ano todo para narrar jogo. E desde disso aí, portanto, nós temos aqui um agendamento que faz as narrações. Inclusive, hoje, na quarta-feira, eu narro o jogo do Flamengo, que vai ser contra a equipe do Tolima, já o jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores da América. Wander, que hoje realmente está muito diferente, né? Com a facilidade hoje dos sinais de televisão, antigamente para você transmitir um jogo, digamos assim, um jogo em determinada cidade, você tinha que viajar para lá, né? Para você transmitir, até mesmo com rádio, né? Rádio você tinha que ir para. Hoje não, hoje você pega
a imagem do sinal da televisão e você fica no estúdio narrando o jogo. Como a televisão faz a mesma coisa. Jogos que acontecem fora do Brasil, as pessoas, os narradores ficam no Brasil olhando e narrando. Então isso aí facilita. Você, inclusive, faz muito isso hoje. Com certeza. Inclusive, em 94, eu narrei o jogo da Seleção Brasileira, que está aqui em Santarém. E até alguns radialistas me deram uma coisa assim que não... né? Mas hoje em dia já é completo isso aí, né? Até fora, por exemplo, as outras empresas de emissora de fora não vão para outros estádios narrar jogo, eles ficam nos estúdios. E eu narro assim. Inclusive, o Oswaldo, ele fazia comentário também comigo. Você fazia comentário comigo também lá na Rádio Guarani FM. E as transmissões que a gente faz no estúdio hoje. Eu já narrei jogo também em Macapá, lá em Manaus, inclusive quando eu fui para Manaus... Mas aí presencial, né? Exatamente. Isso em Manaus foi em 1995, que até o pessoal da Globo estava lá, que até o narrador da Globo, ele chegou dentro do gramado, e aí eu tirei o correr da minha cabeça lá para ele anotar, e tudinho, anotou bacana. E até um cara que era da outra rádio, também lá do Rio de Janeiro, e o nome dele é Wellington. Ele me abraçou e tal, eu sou narrador também, falando para ele e tal, fizemos amizade, e até eu disse para ele, o dia que eu tiver um filho eu vou colocar o seu nome no nome do meu filho. E realmente hoje o nome do meu filho é Wellington, e esse cara que é o Wellington, hoje ele está na Tupi. Ele era narrador, mas agora ele é repórter da Tupi. E lá em Manaus, quando nós fomos narrar o jogo, aqui de Santarém tinha 3 emissoras lá daqui de Santarém, mas a única que estava no estúdio era eu da Rádio Guarani. Da rádio, na época da Rádio Ponta Negra, era eu que estava lá. Tá certo. Você falou em Tupi, tem aquele caso aí que você me falava em off aqui, que quando trabalhamos junto na Rádio Rural, naquela época ele era Eulágio Belisário. Né? Hoje já... Depois que ele foi para o Rio de Janeiro e tal, é um grande sucesso lá, e o nome dele é Mário Belisário. Nosso conterrâneo aqui trabalha e é sucesso na Rádio Tupi, que é o amigão lá também, né? Amigão. Pois é, e até ele mandou essa história aí que o Gilson Surubim, Gilson Surubim que é conhecido. Que era até árbitro também, o Gilson Surubim. Perfeito. E ele viaja muito, né? Aquele caminhoneiro viaja muito. E lá na Tupi, ele me mostrou a minha foto pro esse radialista que é aqui de Santarém, que é o Mário, que era da Rádio Rural, que está lá na Tupi agora há muitos anos, inclusive. E aí ele mandou uma foto para mim com a mensagem: amigão da galera, grande abraço para você, amigão da galera. E depois ficamos conversando numa situação para que a Rádio Guarani FM tivesse a mesma situação da Rádio Tupi. E hoje, por exemplo, eu tenho que a Rádio Guarani FM faz a mesma coisa da Rádio Tupi. Bem, faça uma análise rápida aí do futebol santareno hoje. Olha, hoje o futebol santareno, o estádio aqui de Santarém, o estádio Colosso do Tapajós, ainda está com a situação do governo do estado, mas isso aí só vai já aprontar, pelo menos que todo mundo fala, só vai aprontar no ano que vem, 2023, né? E até quando tivemos aí os jogos do Campeonato Paraense e até da Série B do Campeonato Paraense, com São Raimundo, São Francisco na Série B do Campeonato Paraense, não estiveram aqui em Santarém, foram para fora de Santarém, inclusive. Foram lá para o estado do Pará. E até o time do Tapajós, que está na elite do Campeonato Paraense, mas não esteve aqui jogando aqui em Santarém, foi lá para Belém do Pará. E o time do Tapajós possa jogar aqui no estádio Colosso do Tapajós, porque o presidente do Tapajós, ele sempre leva todos os jogadores já para Belém do Pará, porque os jogos que estavam acontecendo lá, devido a essa pandemia que aconteceu desde 2019, mas já com 2 anos aí já está diminuindo muito, e liberando muito, inclusive, até os estádios de todos os estados aqui no Brasil, lotado com os gramados. Qual o recado que você dá aí para essa turma que está começando agora? Você, pelo que você já colocou aí, já tem vários minutos de rádio, né? Já tem muito tempo. Inclusive, quando você conhece o grande, ele era narrador também aqui em Santarém, veio de Manaus, o Armando Carvalho. Aí, quando eu conheci ele em 93, mas quando foi no dia 3 de setembro de 1993, que eu fui lá para a Avenida Cuiabá, e ele estava lá, ele era funcionário também da Prefeitura e também da Rádio Rural, e aí eu comecei pela Rádio Ponta Negra, e em 93, que ele estava num prédio, eu também fui lá, aí o Carlos Silva me apresentou ele, e até eu disse assim, eu pensei que você era um grandão, mas é um baixinho, menor do que eu. Mas hoje a gente trabalha junto, né?
O Armando Carvalho trabalha comigo também na Rádio Guarani FM, na parte de Guarani Repórter, que a Rádio Guarani FM tem com a Silva Monteiro, que é das 7 às 10 da manhã, eu Guarani Repórter, e eu entro nessa parte trazendo as informações do esporte pela parte da manhã e também à tarde, e as narrações eu faço também no meio de semana e também no fim de semana. E muitos anos aqui em Santarém trabalhando nas emissoras de rádio e televisão também. E tem aquela questão também que você mantém aí, que é a transmissão, né, embora que seja gravado, né, você grava, também, que é aos domingos, lá no campo do nosso grande amigo Agostinho. Papai Agostinho, lá na Arena Papai Agostinho, desde 2007 que eu narro. É o Futebol Society Empresarial. Society Empresarial, exatamente. Que aí o Áudio Couto, ele que na época estava lá, hoje em dia não está mais, quem está lá é o Guto Couto, mas os jogos, desde 2007, eu transmitindo jogos lá, e na televisão, né, foi em 3 emissoras de televisão, e hoje está na TV Guarani. Os jogos acontecem no sábado pela parte da tarde e passa domingo pela parte da manhã na TV Guarani, que a gente também faz transmissão. Agora, a transmissão de rádio é um jeito, a transmissão de TV é outro jeito, não é a mesma coisa de rádio e da televisão. Tá certo. Bem, hoje Vander, inclusive, que ele fez questão de dizer que o nome completo dele não é Vander Luiz. Conta essa história aí. Pois é, o meu nome completo é Vanderval, né? Mas na cidade de Alenquer, muitos meus amigos me chamavam de Val. Mas aí na época que eu fui para a Rádio Tropical, aí até Mudaram seu nome na hora da transmissão? Na hora da transmissão, que eu estava narrando um jogo lá na cidade de Alenquer, lá no estádio, e aí quando terminou a narração, aí o diretor da Rádio Tropical de Esporte, na época, o Bena Santana, e também o meu amigo Carlos Silva, né? Não, o Carlos Silva não, o Marco Luiz, aí disseram, vamos mudar seu nome e tal. Aí foram para mudar de nome e tal. Aí, olha, meu nome é Carlos Silva, eu te dou Silva. Eu aceito. Então vai ficar como Vander Luiz. Ele ficou assim, Vander Luiz. Tá certo então. Bem, casado, já falou que tem um filho. Sim. E qual o projeto para o futuro? Olha, eu tenho uma neta, né? Ela já está com 1 ano e 1 mês, que ela é filha do meu filho, é a Ana Lu. Ela tem 1 ano e 1 mês. E graças a Deus, desde 2006, eu comprei uma casa aqui, quando eu trabalhava na Rádio Rural. Eu tenho casa, não é alugada, eu tenho casa. Eu estou muito feliz aqui em Santarém, eu até me acho santareno também. Muitos anos aqui em Santarém, eu sou alenquerense, mas também eu gosto muito da cidade de Santarém, e eu também me acho como santareno. Tá certo. Vander, a gente agradece aqui a sua presença e te dá os parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, e que você continue aí levando adiante esse seu grande projeto, os seus projetos, né, e que Santarém fica feliz em contar com o seu trabalho. Tá certo, eu agradeço a você pelo convite, muito obrigado aí, e sempre com o Oswaldo de Andrade, com muitas entrevistas, né, e eu assisto sempre, inclusive quando ele convidou vários amigos meus também para cá, e até o grande, que era diretor lá da TV Ponta Negra, o Sampaio Brelache, e ele falou do meu nome também aqui, e eu fiquei assistindo, que bom. Estou sendo lembrado. Exatamente. Tá certo. E agora você fica lembrado para sempre aqui no nosso canal. Com certeza. Um grande abraço. É isso aí. Você sabe, nós fazemos TV pensando em você.